claro, nossos donos da bola. Sempre muito esporte regional para você, ligadinho na tela da TV Band Vale de segunda a sexta-feira. Já anota na sua agenda a partir do meio-dia. Eu e Lucas BZK sempre te fazendo companhia, né, Lucas? Exatamente. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, todo mundo de casa. Já relaxa aí que agora vai ter muita coisa boa do futebol, mas também tem coisas um pouco tristes aí. A gente vai falar um pouco agora, para começar o programa, dessa má fase que a Águia vive aí nas últimas temporadas. Não está conseguindo fazer o elenco desde quando subiu, né, das primeiras vezes que assumiram, e continua nessa má fase. Então a gente vai saber um pouco mais aí. Times diferentes, temporadas diferentes, competições diferentes, mas parece que o final é sempre igual. O torcedor da Águia vem colecionando algumas frustrações nas últimas competições disputadas. O São José Esporte Clube, quando parece que vai, não vai. O modo ilusão foi ativado algumas vezes, mas no fim, o que restou foi decepção. Após uma ótima temporada em 2023, que culminou com os vices da Série A3, rendendo acesso à Série A2, e também da Copa Paulista, rendendo uma vaga para o campeonato da Série D, o ano de 2024 começou cheio de expectativas. Ricardo Costa era o treinador e o elenco da Águia contava com nomes como o do goleiro Ariel, Gustavo Nicola, Nicolas, Matheus Serafim e João Gabriel, o grande artilheiro daquele time com 9 gols marcados na A2. O início foi espetacular. Nas 9 primeiras partidas, invencibilidade, ataque potente e liderança isolada da competição. Não tinha um torcedor sequer que não estivesse iludido. Mas a partir da 10ª rodada, o começo do fim. Clássico do Vale diante do Taubaté. No placar 0-0 no Joaquinzão, mas atuação muito abaixo do que o time de Ricardo Costa estava acostumado. Dali pra frente, nenhuma vitória conquistada até o fim da primeira fase, com direito a 3 derrotas consecutivas até a última rodada. E o time que parecia ser o grande favorito ao título, caiu logo no primeiro mata-mata, nas quartas de final, diante do 7º colocado Velo Clube, Ducha de Água Fria. Logo após a tão esperada Série D, calendário nacional pela primeira vez após décadas, mais um time que não se encontrou em momento algum da competição. Ricardo Costa, antes unanimidade, foi demitido. Para o seu lugar, Sérgio Guedes chegou para apagar o incêndio, mas nada feito. Eliminação precoce ainda na primeira fase, na penúltima colocação do grupo. Um verdadeiro fiasco. Em 2025, o filme parecido. Bom início de Série A2, com direito à vitória maiúscula no Clássico do Vale. 3-0 sobre o Taubaté. Show de varanda e torcida de bem com a vida com o time. Mas com algumas derrapadas durante os jogos, o time que era comandado por Moacir Júnior trocou de comando e trouxe Paulo Roberto Santos para arrumar a casa. No fim da primeira fase, o 5º lugar aos joseenses custaria caro. Isso porque as quartas de final reservariam mais um clássico do Vale, só que o jogo de volta seria em Taubaté. Com 0-0 no Martins, na segunda partida, Gutierrez foi o carrasco joseense e marcou após a falha de Ariel num Joaquinzão lotado. Eliminação para o maior rival, novamente na primeira fase de mata-mata. E na Copa Paulista desse ano, adivinha? Mais uma vez um início muito promissor. 2 vitórias em clássicos do Vale, melhor ataque, melhor defesa, melhor campanha geral. Só que nas rodadas finais da primeira fase, derrotas, atuações inconsistentes e torcedor de cabelo em pé. O time comandado por Marcelo Marelli conseguiu ultrapassar o primeiro mata-mata, mas olha, foi no sufoco. Vitória nos pênaltis diante do São Bento, com até o goleiro Gabriel Afonso precisando cobrar uma penalidade. E ali seria o último momento de alegria do torcedor joseense. Contra o Comercial, você já sabe, derrota por 1-0 nos 2 jogos e mais um ano com a Águia voando raso na hora H. Mas isso tem explicação? Por que o São José não consegue se impor nos momentos mais decisivos das competições? Essa é a pergunta que todo torcedor joseense anseia pela resposta. É sempre complicado, né? Eu acho que assim, as lesões atrapalharam, que o Jefferson era um dos pilares agora desse time de volante. Eu acho que foi a principal falta aí no clube que foi sentida. Mas eu acho que também os treinadores na hora do decisivo ficam com tanto medo de não perder o jogo que acaba não jogando como vinha jogando antes, que estava jogando muito bem, realmente esse elenco estava jogando bem, mas aí no final vai caindo, sempre vai chegando no final, começa a cair, né? Aí vai lá, eliminado. E tem mais um ponto, né? A gente falou da referência esse ano, por exemplo, o próprio Jefferson.
é diferente do ano passado, quando tinha várias posições com jogadores de referência. Sim. Verrone, Nicolas, Ariel, enfim. Esse ano o São José tinha poucas posições que você falava, aquele é referência na zaga, aquele é referência como centroavante, enfim. Tirando o Gabriel Afonso, que era realmente o homem de segurança do Marcelo Marelli, não à toa trouxe ele do Sertãozinho, né? Mas os outros jogadores, talvez o São José contrate muito, mas não tem esses pontos de referência, o que também pode prejudicar em competições decisivas. Exatamente, a diretoria que tem que rever tudo que está acontecendo, né? Vamos ver o que o Antônio Carmo tem para dizer também, porque ele vai falar muito mais aí sobre essa má fase da Águia. Alô, meus amigos, os donos da bola, muito boa tarde. Aqui estamos nós, os donos da bola, o mais tradicional programa esportivo da TV do Vale do Paraíba, com toda a nossa grande equipe, levando para você o que há de melhor no nosso esporte. Gente, vamos falar do São José ainda, claro, repercute a eliminação do time, que, olha, não foi nada agradável para o Comercial no último sábado. Ontem, jogadores se reapresentaram à tarde, a diretoria, claro, dispensou todo mundo. São José tem jogadores com contrato ainda até o ano que vem, tem jogador com contrato até 2027, viu? E alguns, claro, que já estão sendo dispensados, porque o contrato ia até o fim da Copa Paulista, até o final de setembro. São José acreditava que chegaria mais adiante, obviamente. Então agora é hora de reformulação. Isso tem que ser feito com calma, com tranquilidade. Não tem jogo já no próximo fim de semana, não é em outubro. Mas com a tranquilidade e o objetivo de já traçar o plano o melhor possível, visando a Série A2 do ano que vem. Aliás, amanhã eu vou conversar e vou falar um pouquinho de Série A2 do ano que vem, para vocês verem como é que o campeonato vai estar pesado, né? O São José, a gente viu a matéria da nossa equipe, não tem dado alegrias para a sua torcida. Bom, desde que a SAF assumiu janeiro de 2023, em 2023, logo de cara, o objetivo foi conquistado, o acesso da 3 para 2. Aí veio o Campeonato Paulista, a Copa Paulista, melhor dizendo. O time foi vice-campeão, perdeu a decisão em casa para a Portuguesa Santista, um jogo que tinha tudo para ganhar. Mas pelo menos ficou com a vaga no Brasileiro da Série D. Mas no ano passado, Paulista da 2, Série D. Este ano, Paulista da 2 e Copa Paulista, aí o time foi muito mal. O ano passado começou extraordinariamente bem, 12 rodadas de invencibilidade, depois não ganhou mais com o técnico Ricardo Costa. Entrou no Brasileiro com ele, saiu o Ricardo Costa, veio o Sérgio Guedes, que era unanimidade, nada deu certo e o time fracassou, nem sequer se classificou na primeira fase da Copa do Brasileiro da Série D. Este ano começou mal o Campeonato Paulista, trocou de técnico, veio o experiente Paulo Roberto Santos, mas parou nas quartas de final para o Taubaté. E agora na Copa Paulista começou bem de novo, deixou o torcedor esperançoso, estava lá com aquele pirulitão na boca, aquele sorvetão, quando chegou a hora de resolver, pum, caiu tudo, perdeu tudo e o São José ficou fora. Precisa mudar essa história e isso tem que ser feito com calma e com competência. Olha, tem que ter o conhecimento e, acima de tudo, a sabedoria para montar um grande elenco, comissão técnica, pensando na temporada do ano que vem, tá bom? A gente volta amanhã, um abraço, boa terça. Combinado, Carmo. Olha, saindo rapidamente da Águia do Vale para o Burro da Central, quero mandar aqui um grande abraço para Léo Silvério, diretor executivo do Esporte Clube Taubaté, já completou recentemente 400 dias na diretoria do Burrão e hoje é aniversariante da vez. Então um abraço fraterno, muito carinhoso realmente. O Léo sempre nos ajuda muito nas reportagens com o Burrão, então aproveite seu dia, Léo. Muito em breve estamos aí batendo a porta do Joaquinzão mais uma vez. Nesse ritmo de parabéns, então vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente já volta com mais donos da bola. Parabéns pra você. Prepare-se para uma noite memorável com showzaço da Headstock. Dia 18 de setembro, às 19 horas, na Praça de Alimentação do Colina Shopping. Colinas Music. É o Colina Shopping em sintonia com você. Olha eu aqui, minha gente, Gil do Vigor, diretamente do Açaí, com dicas pra você. Gil, como ter mais lucro no restaurante? Comprando aqui com preço baixo. Gil, como ter menos gasto lá em casa? Enchendo esse carrinho de preço baixo. Vem vigorar no Açaí. O evento mais esperado do ano está de volta, Dia Mágico Chemaraldo. Condições inéditas para você, carro zero ou seminovo, com as 12 primeiras parcelas por nossa conta. É isso mesmo, 1 ano sem pagar parcela. Mais de 300 veículos multimarcas com garantia de até 15 meses. Dia Mágico Chemaraldo, nesse sábado e domingo na nossa loja de Guaratinguetá. Dia Mágico Chemaraldo, dias 20 e 21 de setembro em nossa loja de Guaratinguetá. Todas as terças no Falando Nisso Band. Eu, Dr. Otávio Luiz Fonseca, da Clínica Ortovip,
levo dicas importantes para a sua saúde bucal e de toda a família. Oferecimento Ortovip, construindo sorrisos para um novo começo. Os donos da bola Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean, paixão por cuidar. Da bola, agora recado para as Pindex e companhia. Hoje é noite de Pinda Futsal em quadra. De um lado o time do Vale, do outro Impacto. Com 2 rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Paulista, a missão do Pinda Futsal é clara: vencer os 2 jogos para ficar com a 4ª vaga e se classificar diretamente para as quartas de final da competição. Antes de tudo, vencer os jogos e se a gente puder ganhar por uma margem boa de gols, isso seria importante, começando pelo jogo contra o Impacto. E para chegar à 4ª colocação, o saldo de gols será muito importante. E para isso, o ataque vai ter de dar conta do recado. O começo não foi como foi esperado, mas aí com o tempo foi passando, as coisas foram dando certo. Me cobrei muito, né? Eu gosto de competir, eu sempre quero o melhor, eu exijo o meu melhor, né? E aí fui correndo atrás para as coisas começarem a dar certo e hoje, graças a Deus, tá dando certo. Primeiro a gente vai em busca da vitória, né? O saldo de gol vai vir durante ali o jogo, ver como que vai estar o jogo, né? A gente vai ver que é uma boa equipe, o Impacto é uma equipe que sempre quando joga contra nós dá trabalho. Então acho que a primeira coisa é os 3 pontos. E para a partida dessa noite diante do Impacto, o Pinda tem um desfalque importante, mas não será dentro de quadra. O treinador Torão está suspenso e quem tem a responsabilidade de assumir o time será o auxiliar Alan Barreto. Fico lisonjeado, né, de assumir a equipe, né, no momento desse do Campeonato Paulista, onde 2 vitórias nos traz a 4ª posição, né, do Campeonato Paulista. Eu tenho a equipe muito bem nas mãos, que são garotos jovens aí, alguns que eu cheguei até a jogar contra, cheguei a jogar junto também, né, então nós temos esse relacionamento bom e acredito que isso vai me ajudar um pouco ali fora de quadra. A última expulsão de Torão foi diante do São José Futsal e olha, ele até já sabe quantas vezes isso aconteceu. Eu me lembro, foram 2 vezes. Eu sei que eu tô suspenso no próximo. Essa expulsão exclusivamente a última foi por ser um lance generalizado, a arbitragem, tanto eu quanto o Pichu, fomos penalizados por uma escolha da arbitragem, né? Mas com certeza atrapalha muito, a gente prefere ficar lá dentro, tomar as decisões, mesmo sejam certas ou erradas, mas aí, como a gente está à frente do barco, a gente tomar essas decisões, a gente responder pelos erros, pelos nossos acertos. A próxima partida será diante do Impacto, último colocado sem nenhuma vitória no Paulista até aqui. Não pode ser agora que eles irão impactar algum time, né? Espero que não, né? Já tivemos muita dificuldade contra a equipe deles no ano passado, né? Esse ano já enfrentamos 2 vezes, conseguimos resultados bons, elásticos, mas não passa nem um pouco para nossa cabeça que outro resultado que não seja a vitória, que uma vitória amanhã já nos coloca em 4º lugar e indo para a última rodada com essa vantagem. A gente busca nesses 2 jogos 6 pontos, né? Porque a gente sabe que é muito importante para poder classificar em 4º. A gente tem agora o jogo contra o Impacto. Precisamos dos 3 pontos para poder ir lá contra o Taubaté um pouco mais tranquilo, né? Com Alan e companhia, o Pinda promete força total. E se o Torão for expulso novamente no futuro... O Torão pode ser expulso quando quiser, que vai estar em boas mãos, né? Não, o Torão tem que estar em quadra todo jogo, que eu sou auxiliar técnico e ele treinador. Ei, Torão. Ó, vamos mudar de esporte, já tô aqui com a bolinha de basquete na mão. O São José jogou em casa, mas não deu dessa vez. São José e Mogi dividiram forças no Lineu de Moura, com a presença ilustre de Vitor Sarro, comediante que faz parte da gestão da equipe de Mogi. O primeiro quarto foi de um jeito que Vitor queria. Lessa até abriu o placar com um lance livre, mas os rivais contavam com a armação de um ex-São José. Ruivo era o cérebro da equipe e que foi largando na frente dos mandantes. A Águia até tentou impor ritmo na primeira parcial, com uma bela jogada de João Níquel. Porém, Mogi conseguiu controlar a emoção e fechar os 10 primeiros minutos em vantagem, 14-11 Mogi. O segundo período foi do São José. Os jogadores começaram a calibrar melhor a pontaria e foram diminuindo a pontuação no marcador. Do lado de lá, as coisas também davam certo.
Nessa, Ruivo fez a jogada individual e marcou para 3. Com um ritmo muito forte, a Águia virou o duelo nessa cravada de Douglas dos Santos. Mas na reta final, Rafa Menca converteu e deixou o placar em igualdade, 31-31. O terceiro período foi quente. As duas equipes não vendiam barato nenhum lance e até saía faíscas entre os atletas. As bolas de longas distâncias viraram alternativas para tentar surpreender o adversário na soma do placar. E a Diel levantou o tom no Lineu de Moura. O jogo era de duas equipes que buscavam vencer a todo custo, até que a Diel conseguiu uma brecha e deixou o São José em vantagem para o último e decisivo quarto. Apenas 2 pontinhos na frente. O último período foi teste para cardíaco. Mogi foi para cima e passou à frente do marcador, mas o São José encostava e voltava a liderar. O jogo começou a ganhar ainda mais emoção quando o Ruivo colocou o Mogi em vantagem. Contudo, em 2 lances seguidos, São José ficou 3 pontos à frente, a menos de 1 minuto para o fim. Mas Rafa Menca foi gelado e mesmo com toda a pressão nas costas, ele fez de 3 e empatou o duelo. 74-74 e bora pra prorrogação. No tempo extra, o Mogi controlou melhor as ações ofensivas e contou com o desespero joseense para ir abrindo vantagem nos 5 minutos de prorrogação. Lessa era quem chamava a responsa pro São José, porém, Dikembe foi fechando o caixão no clássico e o próprio camisa 50 acabou com qualquer possibilidade de virada joseense. Final de jogo, 85-83 Mogi, para delírio de Vitor Sarro. Quando a gente falou de vir pra São José, todo mundo falou, pô, a torcida dos caras lá fica em cima, mano. Os caras são chatos, né? Carne de pescoço. E é isso mesmo, os caras é isso aí, assoviando e tudo mais. Mas faz parte do esporte, dentro das 4 linhas, tá tudo certo. Jogão e felizmente saímos com a vitória. Paciência em São José. A posição final e o adversário do São José na próxima fase ainda será definido após a partida entre Bauru e Corinthians, que acontece na próxima quinta-feira. A gente conversou muito sobre rebote, perdemos muito rebote, perdemos muita bola que não podia, né? E faltou mais uma vez inteligência no final, no lance livre nosso. Eu pedi para fazer, se ficasse 4 ou 3 pontos para a gente fazer, 4 não, se ficasse 3 pontos para a gente fazer a falta. Nós não fizemos, tivemos toda a oportunidade de fazer a falta embaixo. Seria 2 lances livres, né? E tomamos uma bola de 3. Então essas coisas é imperdoável, o basquete não perdoa certos erros, né? Eles são uma equipe intensa, a gente conseguiu fazer com que a gente defendesse melhor também eles, só que a gente não teve aproveitamento. E pecamos em alguns detalhes, infelizmente tivemos uma derrota. Faz parte do show, um jogo bastante disputado, mas é claro, insatisfação da torcida. Perder um clássico em casa não dá no momento tão importante da competição. Bora pro intervalo. Olá! As inscrições do processo seletivo para guarda-vidas temporários em Caraguatatuba estão abertas e se encerram na próxima segunda-feira. Esse é um dos destaques do portal bandvale.com de hoje. Os aprovados vão atuar nas praias da cidade na temporada de verão. O contrato será por 4 meses, com carga de 40 horas semanais e salário de aproximadamente R$ 2.000, além de benefícios. Ainda sobre oportunidades na região, a FATEC abriu ontem as inscrições para o vestibular do primeiro semestre de 2026. Mais detalhes dessa e outras notícias você confere em bandvale.com. Oferecimento: Lojas TED, num só lugar, tudo para o seu lar. E Medicina Unital, entre as melhores do estado. Inscreva-se, unital.br. Quer tranquilidade na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel? Então, contrate um corretor de imóveis e exija sua identidade profissional. O corretor é um profissional preparado que sabe avaliar bem o valor do imóvel, cuida de tudo para você, escritura, contratos e toda aquela burocracia. E ainda dá uma assessoria completa, da visita ao fechamento do negócio. Viu só? Tranquilidade só com corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e Grupo Band. É aniversário, meu Brasil, da Casas Bahia! Você vai na loja ou no site
WhatsApp do vendedor e negocia a melhor condição. Pode ser mais crédito, desconto no Pix, um parcelamento especial, mais prazo na primeira parcela. É olho no olho, é zap no zap e negócio fechado, Brasil. Foi na loja do concorrente e achou uma TV com mais vantagens? Duvido. Mas se achar, tira foto e vem negociar. E nesse aniversário é a garantia de que o melhor negócio tá aqui, na Casas Bahia. Casas Bahia, dedicação total a você. Os donos da bola. Oferecimento Luve Remoções, cuidando de você sempre. Acesse luveremoções.com.br. De volta com os donos da bola e ontem tivemos o último confronto da 23ª rodada do Brasileirão. Vitória do Cruzeiro fora de casa frente ao Bahia, 2-1. Olha, Lucas. foi um jogaço esse jogo, apesar de 2-1, poderia ter sido fácil, um 5-4 ali, o que teve de lance bonito, jogadas bonitos. Um golaço do Bahia, uma batida de fora da área linda e Gabigol também fazendo o gol da vitória, um golaço também de fora da área. Cruzeiro mais vivo que nunca no Campeonato Brasileiro, vem jogando muito aí, tá muito bem mesmo. Essa semana, se tudo der errado, já temos aí 2 gols guardadinhos pro Porquinho da Vinac. Verdade. Só que essa semana também tem Libertadores e Sul-Americana, muitos brasileiros em campo e a gente começa pela Liberta. A Libertadores 2025 avança para a fase decisiva com 3 clubes brasileiros na disputa pelas quartas de final. São Paulo, Palmeiras e Flamengo estão nesse seleto grupo. Além deles, 5 equipes vão disputar a vaga até a grande final. LDU, River Plate, Vélez Sarsfield, Racing e Estudiantes. O São Paulo garantiu vaga após eliminar o Atlético Nacional nos pênaltis. Empate em 1-1 no tempo normal, seguido de vitória nas cobranças por 4-3 no Morumbis. O próximo adversário do tricolor será a LDU do Equador, que deixou o Botafogo pelo caminho, revertendo a desvantagem em Quito para eliminar o time carioca. O primeiro jogo será fora de casa em Quito e o jogo de volta será no Morumbis. Já o Palmeiras também confirmou classificação entre os 8 melhores, após golear o Universitário por 4-0 no jogo de ida e apenas administrar o resultado no jogo de volta. O Verdão enfrentará o River Plate da Argentina nas quartas. Este confronto reúne força ofensiva, tradição e momentos distintos nos 2 duelos. O Verdão fez uma campanha marcada por solidez defensiva. Segundo dados oficiais, entre 2020 e 2025, o Palmeiras realizou 58 jogos na Libertadores, com 38 vitórias, 15 empates e apenas 5 derrotas. Como mandante, o time é praticamente imbatível, acumulando uma série invicta de 20 jogos, com 12 vitórias e 8 empates. O Flamengo, por sua vez, também segue vivo e terá pela frente o Estudiantes da Argentina. O Mengão chegou à fase eliminatória mostrando o poder ofensivo e consolidando bons resultados, sobretudo longe de casa. Esse duelo promete tensão, já que o rival é historicamente forte em mata-mata. Ao todo, já conquistaram 4 vezes a Copa Libertadores, uma mais do que o rubro-negro carioca. O Malvadão chega às quartas após eliminar o Internacional nas oitavas, com autoridade. O Flamengo enfrentará os argentinos primeiro no Maracanã e a volta será em La Plata. Hoje é dia de Vélez e Racing medirem forças. Na quarta e quinta serão os brasileiros desfilando em campo. Olha, hoje Vélez e Racing, mas amanhã River e Palmeiras. Meu Deus do céu, eu quero ver muito esse jogo. Vamos falar também de Sula, tem muito brasileiro também na Sula aí. A Copa Sul-Americana de 2025 já definiu os confrontos de quartas de final e 2 clubes brasileiros permanecem vivos na disputa. Atlético Mineiro e Fluminense seguem após eliminar rivais difíceis nas oitavas. O Atlético Mineiro venceu o Godoy Cruz da Argentina com 2 vitórias, 2-1 fora de casa e 1-0 na Arena MRV. A campanha em jogos decisivos tem sido marcada pelo baixo número de gols sofridos, forte marcação e eficiência nas jogadas de bola parada. O Galo enfrentará o Bolívar. O primeiro jogo vai rolar na altitude de La Paz e o retorno acontece em Belo Horizonte. Já o Fluminense teve uma trajetória parecida. Eliminou o América de Cali da Colômbia com 2 triunfos, 2-1 fora e 2-0 em casa. O tricolor vai enfrentar o Lanús, que avançou nos pênaltis frente ao Central Córdoba. A partida de ida será na Argentina com retorno no Maracanã. Com vantagem adicional, o Flu possui melhor ranking na chave, garantindo também mando em jogos decisivos até uma
numa eventual semifinal. O Fluminense aproveita bem o Maracanã, onde costuma impor ritmo agressivo, especialmente em jogos de volta. O Galo terá de lidar com a pressão. O Fluminense também carrega o desejo do título inédito na competição, o que exige equilíbrio mental nos momentos decisivos. O Flu joga hoje às 9h30 da noite e o Galo na quarta-feira às 7. Se os clubes brasileiros conseguirem ultrapassar os obstáculos nas quartas, poderão se encontrar somente numa eventual decisão. Decisão de brasileiros não seria nada na mal. Liberta e na Sula, só nós. Olha, recentemente aqui nos Donos da Bola, nós falamos dos números dele, Cristiano Ronaldo. Mas a aposentadoria de um outro ídolo do futebol, Lionel Messi, pode estar próxima, ao menos da seleção argentina. O astro do futebol está com dias contados em campo. Lionel Messi pode ter feito o último jogo pela seleção argentina atuando em casa. Atualmente com 38 anos, o dono de 8 bolas de ouro já entra em campo em tom de despedida. O dia 4 de setembro de 2025 ficará marcado para sempre na memória dos argentinos. No Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Lionel Messi disputou a última partida oficial pela seleção argentina em solo nacional. Diante de mais de 80 mil torcedores, o camisa 10 chorou durante o hino, celebrou com a família, marcou 2 gols e ajudou a Argentina a vencer a Venezuela por 3-0 nas eliminatórias para a Copa. Na entrada do gramado, Léo Messi foi acompanhado junto dos filhos. Muitas homenagens foram dedicadas ao capitão, como faixas, mosaicos e muita emoção. Ao todo, Messi disputou cerca de 194 jogos, marcou 112 gols, deu 58 assistências e ergueu 6 títulos conquistados com a camisa da seleção, inclusive o mais importante, a Taça da Copa do Mundo em 2022. Embora tenha se despedido dos gramados argentinos, Messi ainda poderá atuar pela seleção argentina em jogos fora do país até a Copa de 2026. Scaloni e outros jogadores já projetam a continuidade das eliminatórias, enquanto os torcedores seguem na expectativa de que o craque adie o máximo adeus definitivo ao futebol internacional. A participação de Messi no Mundial do próximo ano ainda não está confirmada, mas o jogo foi um verdadeiro baile. Messi comandou em ritmo de tango a vitória da líder argentina diante dos venezuelanos. Aos 31 minutos do primeiro tempo, após erro venezuelano no ataque, a Argentina armou o contra-ataque veloz. Julián Álvares driblou o goleiro, mas em vez de finalizar, preferiu se vir Messi, que com uma cavadinha abriu o placar. Gol digno do craque, né? Já no segundo tempo, após passe de Almada, Messi finalizou com categoria para marcar o segundo na noite e o terceiro da Argentina. O confronto contra a Venezuela foi o último compromisso da Albiceleste em casa nas eliminatórias. A equipe de Lionel Scaloni participará apenas de jogos amistosos nas últimas datas FIFA, antes do Mundial, e ainda não há confirmação se alguma partida será realizada em território argentino. Olha, pode ser então a última dele em casa, né? Mas um privilégio pra gente que gosta de futebol ter acompanhado esses caras jogarem tanto tempo assim, Cristiano Ronaldo e Messi há muitos anos, né? Sempre disputando bola de ouro. E a gente pôde ver, eu tive a oportunidade de assistir 2 vezes ao vivo o Messi jogando em campo. As 2 vezes ele não fez nada. E o Messi coroou realmente, né, a passagem pela seleção argentina quando foram campeões, né? Então, se parasse de jogar hoje, realmente realizou todos os sonhos como atleta, individualmente e no coletivo, né? É um baita de um jogador, diferentemente de muitos outros, não se envolve em polêmica alguma. Messi é zerado, né? O Messi às vezes quando vai tirar foto, ele vem assim do lado das pessoas, só ele fica aqui, né? o braço para trás para não ter problema em casa. Muito bem doutrinado pela mulher. Não, família bacana dele, os filhos também, a esposa, é uma família bem bacana mesmo, deve ser legal, eu queria ser amigo deles. Fernanda Bello, venha chegando. Fernanda Bello, se você pudesse palpitar aqui assim, ó, rapidamente, Cristiano Ronaldo ou Messi? Por carisma, Nossa, que difícil. São craques, né? Olha, pouco entendo de futebol, mas eu acho que eu iria pro Cristiano Ronaldo. Eu vou te falar, eu sempre gostei mais do Messi no começo de carreira, mas agora, no fim de carreira, eu tô muito mais para Cristiano Ronaldo também. É que para nós mulheres também, né, Fer? O Cristiano Ronaldo tem um plus, né? Que é a Georgina, a mulher dele, tem até uma série, enfim, pra gente tem todo um conjunto da obra ao lado de Cristiano Ronaldo. Ele é um mídia man.
Mas olha, o que o BZK falou do Messi também em relação à família, né? Os registros. É bem legal a gente ver essa outra face, né? Do jogador, assim, nesse ponto. Eu acho legal. Sim, os dois têm essa mesma pegada, assim, Sim. sempre de boa ali. Paizões e grandes maridos, né? Outro dia tem uma foto do Messi no supermercado, pô. Tava andando lá comprando coisa, tá maluco. Gente como a gente. É isso. Fernanda Belo, ótimo jornal pra você. Até amanhã. Gente como a gente, mas com uma conta bancária nas alturas. Com lancha, eu pensei isso. Gente como a gente, mas com uma lancha.